Vetores são segmentos de retas usadas para representar alguma grandeza vetorial. Os fenômenos físicos podem ser medidos em grandezas, que podem expressar a quantidade ou a característica. Essas grandezas são classificadas em escalar ou vetorial. Grandezas escalares possuem apenas um módulo, ou seja, ele é representado apenas pelo valor numérico ou a intensidade da grandeza. Alguns exemplos são a temperatura, o tempo, a área e o volume, e entre outros. Já as grandezas vetoriais possuem módulo, direção e sentido, ou seja, se nós falarmos apenas o valor, a informação fica incompleta. Por exemplo, o deslocamento é uma grandeza vetorial. Se eu falo que eu vou me deslocar 200 km da minha cidade, eu estou apenas falando o módulo, não fica claro o destino que eu irei chegar. Então eu preciso da direção e do sentido para que a informação seja completa. Outros exemplos de grandezas vetoriais são a força, a velocidade, a aceleração e entre outros. Representamos um vetor com uma reta orientada por uma seta, em que o tamanho da reta representa o módulo do vetor. A posição deitada representa a direção horizontal e a seta nos diz o sentido. No caso, temos aqui um vetor horizontal para a direita. Também podemos representar uma grandeza vetorial com uma letra correspondente e uma seta em cima. Para a força, por exemplo, usamos a letra F e uma seta, mas não se esqueça de indicar a direção e o sentido dessa força, senão fica errado. Nas provas e vestibulares, os exercícios que envolvem grandezas vetoriais quase sempre envolverão planos inclinados. Portanto, é necessário que você trace um plano XY para a decomposição desses vetores. Decompor um vetor significa que você deve transformá-lo em dois outros vetores, um na horizontal e outro na vertical. Para isso, você deve imaginar uma luz em cima e do lado desse vetor. Então a projeção será a sombra nesse eixo. Para esse vetor A, chamaremos de AX a projeção no eixo X e de AY a projeção no eixo Y. Os valores dessas duas componentes vão variar principalmente de acordo com o ângulo, chamado de θ, e usando a trigonometria da matemática, podemos determinar os valores de AX e AY de uma maneira bem simples. Um avião decola com velocidade de 100 metros por segundo e inclinação de 15 graus com a horizontal. Determine as componentes da velocidade do avião na horizontal e na vertical. Desenhando o vetor da velocidade, temos as componentes em x e em y. Sabemos que Vy é igual a V vezes seno de θ, ou seja, V vezes seno de 15 graus. Temos, ao substituir, o valor de 26 metros por segundo como velocidade de subida. Da mesma forma, sabendo que Vx é igual a V cosseno de θ, achamos o valor da velocidade horizontal da aeronave, de 97 metros por segundo.